Bom dia, irmãos. Tudo bem? Vocês estão bem? O culto das 9 horas, a gente fica mais assim, né? Parece estar acordando e tal. Mas chega às 11 horas, está elétrico. Já participamos do culto das 9, aí chega às 11, a gente está meio elétrico. Mas que bom que você está aqui para juntos celebrarmos a Jesus. Nós temos os nossos encontros coletivos aqui aos domingos. Você que está visitando a nossa igreja, muito obrigado mesmo. Nosso desejo é que você se sinta à vontade para cultuar a Deus, assim como você já faz na sua vida individual, mas aqui na coletividade da Igreja Batista Itacuruçá, celebrando a Deus. Nós cultuamos sempre ao Senhor Jesus, porque Ele é o único digno de receber toda honra, toda glória, todo louvor, toda adoração. Abra sua Bíblia, por favor, em Colossenses capítulo 1, ou então acesse o seu celular, o seu aplicativo. Colossenses capítulo 1. Nós estamos estudando Colossenses na nossa escola bíblica dominical da juventude. E algo que nos chamou muito a atenção no primeiro encontro foi esse hino que aparece aqui em Colossenses, do versos 15 em diante. Falando sobre Jesus, olha só, Colossenses 1,15. Ele, Jesus, é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridades. Todas as coisas foram criadas por Ele e para Ele. Ele, Jesus, é antes de todas as coisas, e nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja, é o princípio primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha supremacia. Pois foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude, e por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra, quanto as que estão nos céus, estabelecendo a paz pelo seu sangue derramado na cruz. Antes, no passado, vocês estavam separados de Deus, e na mente de vocês eram inimigos por causa do mau procedimento de vocês. Mas hoje, Ele os reconciliou pelo corpo físico de Cristo, mediante a morte, para apresentá-los diante dele santos, inculpáveis e livres de qualquer acusação, desde que continuem alicerçados e firmes na fé, sem se afastarem da esperança do Evangelho que vocês ouviram e que tem sido proclamado a todos os que estão debaixo do céu. Esse é o Evangelho do qual eu, Paulo, me tornei ministro. A esperança do Evangelho. Eu espero que você e eu tenhamos firmes essa esperança do Evangelho. Não sei qual a sua expectativa ao entrar aqui nesse templo para celebrar, para estar com os irmãos. Se você trouxe algum pedido para colocar diante de Deus, se você veio agradecer por algo, se você veio para encontrar alguém, se você veio para conhecer, não sei qual a sua expectativa. Mas eu espero que você saia daqui levando algo de Deus no seu coração. Então, enquanto a gente ouve uma canção, um instrumental, abaixe sua cabeça, fale com Deus, entregue para Ele, o Senhor Jesus, esse momento que passaremos juntos aqui.
Nesse fim de semana, a juventude aqui da nossa igreja está realizando o seu congresso anual, um encontro que nós temos. Esse ano foi sábado e domingo. Ontem, pela manhã, nós estivemos na comunidade Casa Branca, onde a nossa igreja tem uma parceria, pastor Newton, e fizemos uma manhã solidária lá com a comunidade. E à noite nós conversamos aqui sobre o conflito Israel-Palestina. E hoje nós estamos participando de todos os cultos. Você deve ter visto aí no seu boletim, onde normalmente aparece a nossa liturgia, tem aí as atividades que a juventude realiza. Então, se você é jovem, ou se você tem algum parente, filho, vizinho, que está nessa juventude, no boletim aí você pode conhecer um pouco daquilo que nós realizamos, servindo uns aos outros e também servindo a Deus. Queria que você ficasse de pé e cantasse conosco 2 canções. Uma diz que: Senhor, eu quero te louvar mais e mais. Eu quero te amar mais e mais. Eu quero te servir mais e mais. E a seguinte diz: Senhor, reina no meu coração. Reina no meu coração. A partir do momento que o Senhor reina nas nossas vidas, nós conseguimos louvar, amar, servir o Senhor mais e mais.
irmãos, nós estamos hoje aqui no nosso Congresso dos Jovens e um dos objetivos é mostrar para a igreja o que nós, como juventude, fazemos, trabalhamos. E um dos trabalhos que eu e a Ana Raquel fazemos aqui como voluntárias é o coro infantil. E agora, para esse momento de oração, quero chamar um dos nossos coristas aqui para agradecer a Deus por esse culto, esse dia. Vem cá, Felipe, para nos levar aqui nessa oração. Senhor Deus, muito obrigado por esse dia, Deus, que você o abençoou com todo o seu amor, Deus. Que você abençoe todos esse culto aqui, Deus, que Deus abençoe todos que estejam aqui, Deus. Em nome de Jesus, amém. Graças a Deus. Tem um verso na Bíblia, no Salmo 71, verso 5. Talvez você, olhando essa galera aqui mais jovem, tenha até lembrado do seu tempo de juventude. Mas olha que interessante esse salmo. Ele diz assim: pois tu és a minha esperança, ó soberano Senhor, em ti está a minha confiança desde a juventude. Espero que todos nós possamos dizer juntos. Vamos lá? Pois tu és a minha esperança, ó soberano Senhor, em ti está a minha confiança desde a juventude. E vocês, 71, 5. Vocês, crianças, vão poder dizer assim: em ti está a minha confiança desde a minha meninice, desde quando eu era criança, lá na igreja orando. Pode sentar, por favor. Eu vi o Felipe ali orando, lembrei de quando eu fiz a minha primeira oração na igreja também. Eu sempre via o pastor chamando as pessoas para orarem. E eu pensei, um dia ele vai me chamar. Então o que eu fiz? Decorei uma oração, umas 2 frases. E aí esse dia chegou, ele me chamou para orar, e eu falei aquelas 2 frases, mas eram tão genéricas, e aí não sabia mais o que falar. Em nome de Jesus, amém. E aí encerrei lá a oração, mas fiquei feliz aí em ver o Felipe orando, graças a Deus. Que bom que ele está aprendendo da Bíblia, aprendendo como viver nos caminhos do Senhor. Ensina o menino no caminho que deve andar, e até quando envelhecer, não se desviará dele. Uma das formas de ensinar a palavra de Deus, não só para as crianças, mas para os adolescentes, jovens, adultos, enfim, para o ser humano,
É uma prática que acontece nas igrejas protestantes, chamada de escola bíblica dominical. Aquele lugar onde você se encontra ali, se reúne, geralmente aos domingos, na maioria das igrejas, e você estuda a sua Bíblia. Conversa sobre aquilo que você leu durante a semana. Na nossa juventude, nós temos 3 classes de estudo bíblico. Uma acontece às 9 horas da manhã e as outras 2 às 11. Nós estudamos o mesmo tema. Agora, inclusive, estamos estudando Colossenses. Mas uma dessas classes, às 11 horas, é uma classe em outro idioma, é uma classe em inglês, cuja professora Raquel, quero convidar para vir aqui para a gente conversar um pouco. Nós estudamos o mesmo tema, mas é numa outra língua. Quanto tempo você é daqui da igreja? 10 anos? 10 anos. Não sei. 10 anos. É 10 anos. 10 anos. A Raquel tem 10 anos aqui então na nossa igreja e tem nos ajudado nesse estudo da Bíblia, às 11 horas, com a classe para a juventude. Mas na igreja não existe outra classe, Carlos? Em inglês? Existe, graças a Deus. Nós temos uma classe em francês, temos uma classe de estudo bíblico em inglês, já tivemos aqui de espanhol também, louvado seja o Senhor por isso. Mas aí nós percebemos, sim, com a Sueli, classe em francês, nós percebemos que alguns jovens não participavam da outra classe, porque se sentiam um pouco, não, isso aqui não é o meu meio, o meu público. Então nós decidimos começar um novo grupo ali, e estudando o mesmo assunto, o mesmo tema que as classes em português. Faz quanto tempo isso, Raquel? Agora vai fazer 1 ano, né, que a gente está com a classe de inglês. No caso, a ideia surgiu em janeiro, né, de 2013. Tá certo, eu acho. Surgiu no início do ano e foi justamente por parte do Carlos Daniel, diante de uma experiência que a gente teve com uns missionários, né, Carlos? Foi, os missionários vieram, 2 missionários ingleses, e aí nós levamos eles para um churrasco na casa do Danon. E eles voltaram impressionadíssimos, porque eles disseram assim: Carlos, nós não tivemos necessidade de um intérprete, nós ficamos conversando lá com a garotada, sem ninguém para interpretar, todo mundo fala inglês aqui, a gente veio para o Brasil achando que ninguém falava inglês, e aí, no nosso meio aqui, aí surgiu essa ideia, poxa, então por que também não juntar essa questão da necessidade, e até uma forma de evangelismo, porque às vezes você está fazendo curso de inglês, e você convida o seu amigo, ele não vem à igreja, mas você fala, não, vamos lá praticar, né, Raquel? E aí você vai estudar a Bíblia. Mas você trouxe aí algumas fotos, alguns comentários. Mostra aí pra gente. Então, como a gente queria apresentar um pouco sobre a EBD em inglês, eu fiz esses slides com algumas fotos e um pouquinho da história da EBD. Então, a gente chama ela de Youth Sunday School, né? E ali embaixo está escrito Sunny Yummy Sundays, porque a gente tem o costume de fazer alguns cafés da manhã também. O versículo que eu escolhi para começar o nosso slide foi justamente o versículo do primeiro estudo que a gente teve, que foi sobre Mateus. Tudo começou a gente estudando Mateus. E esse versículo fala sobre aonde devem estar nossos tesouros, onde a gente deve colocar nossa esperança. Esse versículo acho que simboliza muito do que a gente quer para a EBD. A gente quer que a gente esteja sempre focado naquilo que Deus tem para a gente, não no que a gente tem, não no que nosso cotidiano oferece, mas naquilo que Deus tem para a gente todo dia, todo domingo. Agora a gente vai ver algumas fotos. Essa foi a nossa primeira reunião, foi muito legal. A gente teve algumas pessoas que foram lá só para apoiar o início, né? Pessoas que não estão mais com a gente, mas que foram lá para dar um suporte. E acho que na primeira reunião já foi um momento muito assim de descontração, um momento que a gente conseguiu se identificar um com o outro. Então foi algo que confirmou aquilo que a gente tinha no nosso coração para a nossa EBD. Um pouquinho sobre como foi o início, justamente a ideia partiu do Carlos Daniel. Eu também tive muito apoio da Vânia, que estava sempre lá, estava sempre dando apoio para a gente e também tirando foto para a gente. Inclusive as fotos estão todas elas que tirou. Aí ainda é a primeira reunião que a gente teve, foi um momento muito bom. Depois a gente começou nossas séries de cafés da manhã. Nossas ideias eram, na verdade, tentar fazer café da manhã típico.
O que não deu tão certo, né? Porque a gente é brasileiro. Então, a gente tentava fazer algumas receitas que a gente pesquisava na internet. E os cafés eram momentos para a gente só conversar em inglês. Para a gente perder um pouco da timidez, para a gente poder praticar. Para aquela pessoa que não se sente muita vontade de falar, começar a falar com a gente. E para criar uma certa comunhão, intimidade do grupo mesmo. Então, a gente cozinhou várias coisas que na internet diz que é irlandês, né? Não sei se é verdade. Mas teve tomate frito, cogumelo, salsicha de porco, tudo. E aí a gente tentou fazer também um café da manhã australiano, que foi o maior desastre. Porque justamente nesse dia a gente recebeu um missionário americano. Quando ele chegou lá, ele olhou para a mesa, provou as coisas e falou: isso não tem nada a ver com a Austrália. Mas, enfim, a gente tentou, né? Ali está o Rob. O Rob é o missionário que foi lá visitar a gente. A gente ainda mantém contato até hoje. Talvez ele visite a gente no final do ano. Então, a gente também começou, no final dos cafés da manhã, a gente começou a fazer uma brincadeira que se chama The Cup Song, que foi a Duda que nos ensinou. A Duda é a nossa aluna mais jovem. Ela tem 12, 13 anos, mais ou menos. E ela nos ensinou essa brincadeira que é de um filme, na verdade, né? E aí a gente canta músicas em inglês, músicas que podem ser da igreja mesmo, ou músicas que não são da igreja. E enquanto a gente faz isso, a gente brinca com um copo, que dá um ritmo muito legal. A gente devia ter gravado um filme, né, para mostrar. Enfim. Aí foi quando a gente tentou fazer o café da manhã americano. Também desastre. Ali a Duda, que eu falei, que nos ensinou a The Cup Song. E aí a gente começou a fazer cafés da manhã sem nenhuma temática, né? Depois disso a gente fez o irlandês, o australiano, o americano. Depois disso a gente falou: quer saber, vamos fazer um café da manhã normal. Então a gente agradece assim à igreja pela oportunidade de ter essa classe, né, pelo espaço que nos é cedido todo domingo. Agradece o Carlos Daniel pelo apoio dele, pela ideia, né, que foi muito boa. E agradece principalmente a Deus, né, que tem acompanhado a gente, tem nos dado força e nos dado também criatividade para manter o ritmo e tudo mais todo domingo. E Raquel, vocês lá na classe, se a pessoa não for fluente, aí você traduz ou é estritamente inglês? Como é que funciona? Então, a gente prioriza não traduzir. A gente faz o máximo para não traduzir nada. Então, a partir do momento que a gente chega lá, a gente até brinca, que a gente liga o botão em inglês. Então, assim, a gente tenta não traduzir absolutamente nada. Quando a pessoa não consegue falar alguma coisa, ou uma palavra está escapando, a gente começa a tentar adivinhar que palavra é aquela. E quando não tem jeito nenhum de expressar aquilo que a pessoa está falando, não tem problema falar português, a gente não tem essa neurose. O que mais importa é a gente estar em comunhão e praticando. Então, se a pessoa chega um momento que não consegue se expressar em inglês, não tem problema nenhum. E a gente também incentiva, porque muitas pessoas acham que não falam nada de inglês, ou então acham que esqueceram tudo, ou que não vão conseguir se expressar na hora. O primeiro momento é difícil, a gente fica com vergonha, a gente faz uns erros muito engraçados, mas logo depois a gente vai engatando junto, devagar. Excelente, muito obrigado. Aniele, vem aqui para orar pela Raquel, por esse ministério. Tem se preparado bastante e tem sido uma bênção mesmo. Se você é jovem ou se você conhece algum jovem que goste desse idioma, convide ele para vir participar. É uma forma também de evangelizar, né? Às vezes a pessoa não quer entrar na igreja, mas ela quer praticar o inglês dela. Então ela sai do seriado e vem aqui para bater um papo com a gente, falando de Bíblia. Senhor, eu te agradeço por esse dia, porque nós estamos aqui. Te peço especialmente agora pela vida da Raquel e essa classe que ela tem ficado à frente. Abençoe cada pessoa que tem ido lá, que a gente possa sempre crescer em conhecimento, mas mais ainda em conhecimento sobre Ti, sobre a Tua Palavra. E qualquer outra coisa que a gente tenha feito, como falar inglês e tal, tem agregado valor, mas queremos manter sempre o nosso foco principal, que é aprender mais de Ti. Abençoe cada classe dos jovens para que a gente possa crescer juntos e manter sempre o nosso foco principal, que é honrar o Teu nome.
É isso que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Bem, obrigado. Nós ficamos aqui sabendo, então, das atividades da juventude, mas também temos algumas atividades na igreja, que a gente vai assistir agora o nosso programa em dia para ficar por dentro. Dia 27 de setembro, das 10 às 17 horas, teremos em nossa igreja a Festa Brasileira. O evento vai contar com barracas de pratos típicos regionais, bazar, artesanatos, brincadeiras, música e muita informação missionária. É importante não deixar de doar para o bazar. Mais informações com a Sandra Mara ou na recepção da igreja. Na próxima sexta-feira, dia 19 de setembro, o grupo Pedras Vivas fará um encontro de estudo e louvor, que será baseado no livro de Jonas, às 15 horas, aqui na igreja. Não perca! E para você que ainda não sabe, o grupo Pedras Vivas promove cultos domiciliares e visitas a idosos, enfermos ou pessoas com dificuldades de locomoção. O grupo está precisando de voluntários para ajudar no louvor. Para agendar uma visita ou participar de uma visitação, fale com os pastores Alcenir e José Maurício, ou com a irmã Margarete. Na próxima quinta-feira, às 15 horas da tarde, a MCA receberá a professora Ruth Viana, que já foi membro de nossa igreja e da Academia Evangélica Brasileira de Letras. Ela vai falar sobre o tema família, o ideal de Deus para o ser humano. Não perca, é na próxima quinta-feira, às 15 horas da tarde. Todo cidadão brasileiro precisa conhecer a Jesus Cristo. Para isso, a Junta de Missões Nacionais tem desenvolvido diversos projetos e a nossa igreja está tendo a oportunidade de conhecer alguns deles. Amanhã, por exemplo, nós vamos ouvir falar sobre o trabalho que é desenvolvido no Distrito Federal, no Vale do Amanhecer, uma região de grande conflito espiritual, onde o poder de Deus tem se manifestado. Essa é a convocação da Junta de Missões Nacionais, para que todo batista brasileiro conheça os seus projetos e possa participar através da oração e também através de seus recursos financeiros. Não deixe de participar, não deixe de vir amanhã e ver um pouco do que Deus tem feito através de homens e mulheres que entregam as suas vidas para serem usadas por Deus. Você já fez a sua inscrição para o Clube Águia no Palavra da Vida em Atibaia? Ainda não? Não acredito, mas ainda está em tempo. Sairemos, se Deus quiser, no dia 20 de outubro em um confortável ônibus semileito. No resto não dá para falar. Nos procure ao final do culto para fazer a sua inscrição. Olá, meu nome é Davidson Castro e eu sou educador físico e quero convidar você que tem a partir de 40 anos para participar da ginástica, onde nós trabalharemos força muscular, resistência aeróbica, equilíbrio e flexibilidade. Todas as segundas-feiras, às 9 horas da manhã, aqui na Igreja Batista Itacuruçá. Para maiores informações, entre em contato com a Margarete. Bom dia, amigo 2015! Está pronto para ir para a gráfica. Só falta definirmos a tiragem. Para isso estou aqui hoje de novo. Já escolhemos o conteúdo, você já escolheu a capa. Agora eu quero perguntar a você, quantos exemplares você vai adquirir? E assim definiremos a tiragem. Queremos fazer uma grande tiragem para alcançar todos os seus amigos, todos aqueles que Jesus pode alcançar com a palavra dele. Então, ao final deste culto, por favor, procure o irmão Itamar e diga: eu quero 10, eu quero 100, eu quero 1000, quantos você puder, porque queremos lançar a rede para acolher muitas pessoas para Jesus. O Em Dia vai ficando por aqui. Obrigada pela companhia e, se Deus quiser, até o próximo programa. No Em Dia foi falado da festa brasileira que vai acontecer no fim do mês. E a Sandra Mara está lembrando que os convites já estão prontos e você pode retirar no balcão ali à saída. Essa festa, como aquela notícia que o pastor Alcenir compartilhou,
é sobre essa questão de missões, está sempre evangelizando. E nós aqui na igreja participamos bastante desse movimento missionário. E uma das formas é na contribuição. Aqui no banco tem envelopes. Nós participaremos com as crianças desse momento agora de oferta, de dízimo. Se você quiser fazer uma oferta para missões, ou para algum trabalho social, ou para algum outro projeto da igreja que você conheça, você pode escrever aí nesse envelope. Se você veio também com o seu dízimo, com a sua oferta, você que está visitando a nossa igreja, por favor, não se sinta constrangido a participar desse momento. Nós queremos que você saia daqui levando alguma coisa, não deixando algo. Mas se você veio preparado, então, para esse momento, quer ofertar com missões, com serviço social e com os outros projetos da igreja, nós poderemos participar aqui com as crianças. Vamos orar agradecendo pelas nossas ofertas recebidas e também pela vida das crianças. Vamos orar aqui com o André. O André é pastor para crianças aqui na nossa igreja. Gente, só lembrando que o nosso culto infantil já há 3 semanas tem acontecido com as idades separadas. Então as crianças vão sair com Júlio, a Ana Cristina e Thalita aqui pelo lado do órgão, as de 3 a 5 anos, e as maiores de 6 a 10 anos saem comigo e com a Andréia por aqui pelo lado do piano, ok? Então, se você quiser trazer seu filho, sua filha, 3 a 5 anos, 6 a 10 anos, provavelmente tem uma pessoa lá no berçário cuidando dos bebês e do maternal das de 1 e 2 anos. Vamos orar? Agradecendo por dízimos, ofertas que podemos dedicar ao Senhor. Senhor nosso Deus, te agradecemos pela tua bondade, pela tua fidelidade, pela tua misericórdia, que jamais tem falhado, que sempre tem estado conosco e que tem sustentado as nossas vidas. E agora te agradecemos, Senhor, porque como ouvimos essa melodia, o louvor que nós temos é fruto do teu amor que tens derramado em nossos corações. Então recebe a nossa gratidão, recebe nossos dízimos e ofertas, faça com que esses recursos sejam usados com sabedoria por essa igreja, para a expansão do teu reino, para missões, para evangelizar, para levar essa palavra a pessoas que estão morrendo sem Cristo. Rogamos agora, Senhor, que possas aumentar o nosso ardor no nosso coração e que o Senhor possa abençoar tanto os adultos e jovens, adolescentes aqui nesse culto, quanto as crianças que sairão agora para continuar o seu culto ali no local indicado. Te pedimos a tua bênção sobre as famílias dessa igreja e sobre aquele que aqui solitário chegou, que possa também se sentir em família, porque foi recebido na tua casa, tu és o nosso Pai. Louvamos o teu nome, te damos graças e te agradecemos pela juventude dessa igreja, em nome de Jesus. Amém.
Você que chegou um pouquinho depois das 11, no início nós dissemos aqui o que está acontecendo esse fim de semana. É o Congresso da Juventude. Ontem estivemos numa comunhão, numa manhã solidária na comunidade de Casa Branca, e à noite também conversamos um pouco sobre o conflito Israel-Palestina, e hoje estamos participando aqui dos cultos. Se você tem o hábito de ler o editorial do boletim, você vai perceber que quem assinou não foi o pastor Israel, mas foi a Poli. A Poli faz parte da equipe de liderança da juventude, ela escreveu um testemunho, um editorial aí que depois você pode ler. E como parte, então, dessas atividades, celebração da juventude, nós teremos hoje aqui 2 pregações. 2 momentos de compartilhar aqui da palavra de Deus. E esse primeiro momento, quem vai compartilhar conosco aqui é o Jackler. Peço para ele vir aqui à frente, por gentileza. O Jackler, para quem não conhece, é professor da classe de jovens já há um tempo e tem sido facilitador desse estudo da Bíblia no meio da juventude. E ele tem algo para compartilhar conosco. Obrigado. Bom dia. Inicialmente agradeço à igreja, porque há 8 anos tenho o grande privilégio de trabalhar com o ensino bíblico dos jovens. Estou aqui desde 2004 e há 8 anos trabalho nesse ministério. E o meu objetivo aqui agora é compartilhar com os irmãos a resposta a uma pergunta que nós mesmos, como jovens, nos fazemos. A pergunta é a seguinte: por que nós, jovens, insistimos em estudar a Bíblia? Essa é a pergunta. Porque se a gente olha à nossa volta, parece que há um desestímulo ao estudo da Bíblia. Mas hoje nós vamos responder essa pergunta. Por que nós, jovens, e eu até digo jovens de Itacuruçá, por que nós, jovens de Itacuruçá, insistimos em estudar a Bíblia? A primeira resposta que eu dou a essa pergunta, ela é simples, mas ela se desdobra. E a resposta é a seguinte: porque é na Bíblia que encontramos Jesus, o centro da nossa fé. E encontrando Jesus na Bíblia, reconhecemos que Ele, para nos ensinar a ser mais humanos, Ele como Deus, Jesus como Deus, se fez gente como nós. É na Bíblia que nós encontramos referência para a divina humanidade que Deus quer que nós vivamos. E a palavra-chave é essa: a divina humanidade. Humanos como Deus quer que nós sejamos humanos. Fico imaginando os evangelistas vendo o exemplo de Jesus, sendo impactados por palavras e ações, e especificamente a gente tem no Evangelho de João um texto que é constrangedor, que sai da boca de Jesus. Pois bem, eu que sou o mestre e o Senhor, lavei os seus pés. Por isso vocês devem lavar os pés uns dos outros. Eu lhes dei um exemplo. Vocês devem fazer a mesma coisa que eu fiz. Encontramos isso lá em João 13, por exemplo. Um outro desdobramento dessa resposta é porque na Bíblia, nos encontrando com Jesus, também descobrimos qual forma de justiça deve ser a nossa referência. E justiça é um tema bem complicado. Mas como jovens, pela Bíblia, descobrimos que a forma de justiça que devemos adotar se chama graça. A Bíblia nos ensina que nós, jovens, podemos usar um critério de justiça que nos permite calçar as sandálias do outro e praticarmos uma justiça piedosa, interessada no bem do outro, não importando quem seja. É Jesus que fala:
Eu, porém, lhes digo: amem os seus inimigos e orem por aqueles que perseguem vocês. Assim, olha o detalhe, assim vocês se tornarão filhos do Pai que está no céu, porque Ele faz o sol nascer sobre maus e bons, e a chuva cair sobre justos e injustos. Ou, na dramática cena da cruz, podemos ver esse mesmo Jesus que a Bíblia apresenta, dizendo: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Olhem o parâmetro diferenciado de justiça. Mas um outro desdobramento ainda dessa resposta é porque, olhando para Jesus na Bíblia, encontramos registrado o que de fato é o amor. Somos constrangidos pelo amor de verdade, que vai até as últimas consequências. O Evangelho de João parece que insiste nesse tema, né? O meu mandamento é este: amem-se uns aos outros, assim como eu amei vocês. E na Bíblia, nós encontramos as fotos desse amor nas cenas da cruz. Aquela ambígua cruz, que é ao mesmo tempo sofrimento, mas é amor completo. Inclusive, é pela Bíblia que somos convidados a abrir mão de nós mesmos e carregar nossa cruz. O Evangelho de Marcos nos convida, a partir das palavras de Jesus: se alguém quer me seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Mas a Bíblia também vai além e nos acende a esperança. É ela que nos ensina que quem tem a última palavra nesse mundo é a vida. O nosso Jesus, que vence a morte, nos diz que podemos carregar com ousadia e orgulho a bandeira da vida. Afinal, ele mesmo fala: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, mesmo que morra, viverá. A vida de Jesus e a vida a partir de Jesus passa a ser o símbolo de uma espécie de ousada insubordinação às regras de morte do mundo. Mas ainda nessa resposta, eu diria que é a Bíblia que nos mostra que temos a tarefa de continuar a obra de Jesus nessa terra, preenchidos pelo Espírito de Deus, e sendo desse Jesus seus representantes. Jesus também disse: assim como o Pai me enviou, eu também envio vocês. Recebam o Espírito Santo. Uma outra resposta a essa pergunta: por que nós, jovens de Itacuruçá, insistimos em estudar a Bíblia? É porque nós entendemos que a partir dela, e balizada pela revelação de Deus em Jesus, encontramos valores elevados que nos indicam como fincar nossos passos em nossa caminhada e o que Deus espera de nós. Podemos acompanhar, por exemplo, o profeta Miqueias, no Antigo Testamento, dizendo: ó homem, já foi explicado o que é bom e o que o Senhor exige de você. Mais claro, impossível. 2 pontos: praticar o direito, amar a misericórdia e caminhar humildemente com o seu Deus. O que Deus espera de nós? A prática do direito, o amor à misericórdia, um caminhar humilde. Nós, como jovens, podemos também acompanhar Tiago, nos esforçando para viver uma religião relevante nesse mundo, para muito além das meras liturgias. Como disse Tiago, religião pura e sem mancha diante de Deus, nosso Pai, é esta: socorrer os órfãos e as viúvas em aflição e manter-se livre da corrupção do mundo.
Uma terceira resposta. Nós, jovens de Itacuruçá, insistimos em estudar a Bíblia porque é a Bíblia que nos alerta sobre a nossa fragilidade. Mas quando eu falo fragilidade, eu falo em dois sentidos. Somos frágeis na materialidade da vida, somos finitos, limitados corporalmente e emocionalmente, envelheceremos e teremos a morte por enfrentar. Mas também somos frágeis no espírito, que muitas vezes leva a nossa vontade a fugir do caminho de vida proposto por Deus, dando lugar ao mal. A Bíblia nos alerta sobre a possibilidade de pecarmos. Como disse, por exemplo, Paulo aos Romanos: porque mesmo tendo dentro de mim a vontade de fazer o bem, eu não consigo fazê-lo. Pois não faço o bem que quero, mas justamente o mal que não quero, é esse o que faço. Miserável homem que sou. Fragilidade. Agora, uma outra ideia, uma outra resposta a essa pergunta. Nós, jovens de Itacuruçá, insistimos em estudar a Bíblia porque nela encontramos os desafios e as bênçãos de convivermos como igreja. A igreja, esse time tão diversificado, cheio de potencialidades, capacidades, que ostenta o estandarte da paz. Por mais que às vezes a convivência seja difícil, e é natural por conta da nossa fragilidade, é a Bíblia que nos desafia a perdoar por amor, para trabalharmos juntos por um bem maior. Como diria Jesus, para que todos sejam um, assim como nós somos um. É o que Jesus deseja, é registrado na Bíblia. E nós, jovens de Itacuruçá, insistimos em estudar a Bíblia porque ela encoraja o nosso espírito jovem, mostrando exemplos de homens e mulheres, humildes ou letrados, todos limitados, assim como nós, que conseguiram perceber projeto de Deus para a humanidade. Poderia citar, por exemplo, o humilde pastor de rebanhos Amós. Talvez um sujeito sem tanta cultura, mas percebeu que, em sintonia com Deus, ele queria que houvesse tanta justiça como as águas de uma enchente, e honestidade como um rio que não para de correr. Ou, por exemplo, Oséias, que conhecemos o seu drama, mas que ficou marcado pelo lema: misericórdia quero, não sacrifícios. Ou, por exemplo, o refinado Isaías, com suas poesias bem estruturadas, que indignado fez coro com o Espírito de Deus, dizendo: parem de trazer ofertas inúteis. Não suporto injustiça junto com solenidade. Foram homens e mulheres que deram lugar à verdadeira humanidade, as suas vidas particulares, apesar da diferença de tempo, espaço e pensamento que eventualmente os separavam. São essas pessoas que encontramos na Bíblia que nos mostram que é possível viver um projeto comum que supera o tempo. Enfim, nós, como jovens, especialmente nós, os jovens de Itacuruçá, nós somos simpáticos a desafios. E é justamente a Bíblia que nos aponta o caminho
do talvez maior desafio da vida: humanizar de verdade o mundo, tomando como referência o homem completo, a palavra de Deus, Jesus Cristo. Nós somos a Juventude de Itacuruçá. Obrigado, Jacler. Quando alguém cuida da gente, a gente gosta dessa pessoa, né? E quando a gente olha para essas respostas aqui, a gente percebe um cuidado de Deus em preparar toda essa palavra para que nós pudéssemos aprender como ser humano de verdade. Então, diante de tudo isso, que nós temos a fazer é amar a Deus. Convido você para ficar de pé e cantarmos juntos uma canção que fala desse amor, nosso amor por Deus. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. Aquele que me ama será amado do meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a Ele. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a Ele. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. Amém. Graças a Deus. Você pode sentar-se, por gentileza. Nós sempre participamos nos nossos encontros de coletividade aqui da Igreja Batista Itacuruçá de um momento chamado momento de intercessão. Então nós teremos esse tempo agora, mas eu gostaria que você perguntasse o nome da pessoa que está do seu lado e perguntasse se ela tem algum pedido, algum motivo de gratidão para colocar diante de Deus. Pode perguntar aí. Pergunta aí para a pessoa. Pergunta aí, Alane. Pergunta. Qual o seu pedido? O Vitor aqui pediu pela faculdade, pelo trabalho com a juventude. Raquel também pediu pela vida dela. Ficou sabendo aí? Pelo menos o nome, né? Se não lembra o pedido, lembra pelo menos o nome. Então nós vamos ter um tempo de orar agora. Fala com Deus e interceda pela pessoa aí com quem você conversou.
e o que ele compartilhou com você. Então, baixe sua cabeça, fale com Deus e interceda pelo outro, pela pessoa que você fez a pergunta e o que ela disse para você.
quero te agradecer pela vida de cada pessoa que está aqui, Senhor. Eu quero te pedir especialmente pela nossa juventude, Senhor, para que ela cresça cada vez mais forte, cada vez mais próxima de Ti. Quero te pedir também por todas aquelas pessoas que estão aqui, pelos seus problemas, suas dificuldades. Nós sabemos que o Senhor segura as nossas mãos nesse momento, Senhor. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Em nome de Jesus, amém. Podem se assentar, por gentileza. E quero convidar aqui o Vitor. O Vitor também, muitos irmãos já conhecem, ele faz parte da equipe de liderança da juventude também e atua mais especificamente na ação social ali do nosso grupo, né? À frente aqui da feira, inclusive hoje tem feira, não sei se ainda tem alface lá, né? Tomate, o tomate sempre acaba mais rápido, né? É o primeiro. Hoje tinha até morango, né? Fiquei sabendo, tinha morango. Mas depois do culto eles vão reabrir ali ainda com o que tem. E também da distribuição de sopa aos moradores de rua da Tijuca. E às vezes as pessoas me falam, sabe, Vitor, poxa, mas vocês só ficam aí distribuindo sopa, não vai tirar esse pessoal da rua? Essa é a ideia, tirar da rua. Mas tem que começar de alguma forma. Então esse primeiro processo aí é de entregar o alimento ali. Mas que Deus te abençoe e você compartilhe aí conosco aquilo que Deus já compartilhou contigo no seu coração. Bom dia, igreja. Para a gente começar a falar um pouco de justiça social e o que Deus tem feito na nossa juventude, brevemente eu vou citar os nossos 2 projetos atualmente, que é o Sal na Sopa, que é a entrega quinzenal de sopa aos moradores aqui da região, basicamente a região norte aqui do Rio, e ali a gente entrega cerca de 50 sopas por sexta-feira. E a feirinha solidária, que toda a verba vai para ajudar os produtores agrícolas da região de Teresópolis. Hoje eu quero compartilhar com vocês um texto de Jó, que fala muito sobre essa questão da justiça e de como que a gente vê isso relacionado à nossa integridade diante de Deus. Então, por favor, abrem ou acompanhem no slide, não sei se vai ter, Jó, capítulo 31, versículo do 13 ao 23, diz o seguinte: se desprezei o direito do meu servo ou da minha serva, quando eles pleitearam comigo, então o que faria eu quando Deus se levantasse? E quando ele me viesse inquirir, que lhe responderia? Aquele que me formou no ventre não fez também o meu servo? E não foi um que nos plasmou na madre? Se tenho negado aos pobres o que desejam, ou feito desfalecer os olhos da viúva, ou se tenho comido sozinho o meu bocado, e não tenho comido dele o órfão também, pois desde a minha mocidade o órfão cresceu comigo como seu pai, e a viúva tenho-a guiado desde o ventre da minha mãe. Se tenho visto alguém perecer por falta de roupa, ou necessitado não ter com que se cobrir, se os seus lombos não me abençoaram, se ele não se aquentava com os velos dos meus cordeiros, se levantei a minha mão contra o órfão, porque na porta via a minha ajuda, então caia do ombro a minha espada, e separe-se o meu braço da sua juntura, pois a calamidade vinda de Deus seria para mim um horror, e não poderia suportar a sua majestade. Jó, no meio da dor dele, estava sendo acusado pelos seus conhecidos. E nesse momento de acusação, ele se defende baseado na integridade dele diante do necessitado. Muitas vezes a gente ouve na Bíblia os órfãos, as viúvas, o estrangeiro, e nós pensamos que isso está muito distante. Mas quando a gente entrega comida na rua, a gente vê que eles estão muito mais próximos do que a gente percebe. Tem muitos órfãos e viúvas pelas ruas hoje. Estrangeiros nem se fala. Muitos vieram de outros estados, procurando uma vida melhor aqui na capital, e sem documentos, sem conhecidos, sem recursos, hoje são estrangeiros padecendo numa terra desconhecida. E Jó, ele não estava apenas se defendendo, mas ele estava afirmando o seu compromisso diante de Deus, porque ele sabia que daquela postura dele, Deus se agradava. Servir ao outro é ao mesmo tempo afirmar o nosso compromisso com esse Deus, mas também é partilhar com as outras pessoas esse amor que nos foi dado por Ele.
O amor dado por Deus, por meio da graça, não é um amor que termina em nós. Na realidade, esse amor ele deve se concretizar em outras vidas. O amor ele é algo dinâmico. Caso o amor simplesmente pare em nós, não é amor, é autoestima. E a Bíblia nos diz que Deus é amor. E não é por coincidência que o apóstolo João, no capítulo 3, verso 16, ele diz que esse Deus que é amor, ele deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ele, Deus, sendo amor, se deu. Então, o que podemos fazer diante do amor que nos é dado? Conceder. Quando a gente chega para alguém, e mesmo que a gente não conheça ou não tenha muita intimidade, e compartilha algo que foi dado, a gente também está representando a fonte primária daquele amor. É uma ação que começa em Deus, que vem do alto no movimento vertical e se horizontaliza em nós. Não que Deus precise disso, Ele poderia enviar o amor dele diretamente a todos nós, e muitas vezes faz isso, mas por ser do agrado dele, ele optou por nos usar nesse meio, no meio de transmitir, de ser ferramentas de transmissão desse amor para os que estão ao nosso redor. E isso é lindo. Isso mostra um pouquinho do caráter do nosso Deus e do cuidado daqueles que Ele está usando para o projeto dEle, para a vontade dEle. Ele faz isso por amor a nós, permite que nós sejamos coparticipantes da natureza de Cristo. Eu lembro quando eu era pequeno, o meu pai sempre me chamava para lavar o carro, e na realidade eu atrapalhava mais que ajudava. Eu acho que eu sujava mais o carro do que lavava. Mas eu me recordo muito bem desses momentos, porque foram bons momentos com meu pai. Foram momentos que trouxeram mais intimidade para o nosso relacionamento, e hoje eu recordo isso com carinho. E é exatamente isso que Deus faz conosco. Ele nos traz para perto dele para a gente ajudar ele a fazer a obra dele, e muitas vezes a gente atrapalha mais do que ajuda. Mas só de estar ali compartilhando o amor dele e participando dessa obra, a gente já se relaciona com Deus, a gente já experimenta do caráter dele, a gente se sente amado, a gente ganha intimidade, e isso nos impulsiona, isso nos motiva, isso nos anima para servir ao outro, como já foi dito aqui. Assim, se alguém está em Cristo, nova criatura é. E as coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. 2 Coríntios 5,17. Essa nova criatura, ela compartilha o caráter do Criador. Ela ganha intimidade nesse contato. Mas que caráter é esse? O nosso Deus, Ele é um Deus justo. Na transmissão do nosso caráter refeito por Cristo, a gente precisa exalar justiça. Justiça significa mais do que punição pelo erro cometido. Significa assegurar os direitos de cada um. Por isso a gente lê em Provérbios: abre a tua boca a favor do mudo, a favor do direito de todos os desamparados. O que oprime aos pobres insulta o seu Criador, mas honra-o aquele que se compadece do necessitado. Negligenciar as necessidades desses grupos não é meramente um sinal de falta de misericórdia ou caridade, mas uma violação da justiça de Deus. Se conformar com a justiça do mundo é fortalecê-la, porque oprimir ao mais necessitado basta ignorá-lo. Basta não fazer nada
para ajudar ele a sair daquela condição. Nem que seja dar esperança para ele. Nós devemos nos colocar pelo pobre e no lugar dele, aquele que ninguém costuma ouvir. E isso a gente vê muito claro na sopa, pois a gente ouve muito mais do que fala. São pessoas que passam o dia inteiro ali jogadas e não para uma pessoa para conversar. E elas têm tantos medos, tantos sonhos, tantas aflições e não tem com quem dividir. E muitas vezes a gente vai oferecer, além de alimento, um ouvido, um ombro amigo, e a gente se põe no lugar daquelas pessoas. Eu fico pensando, se um grupo de produtores agrícolas começassem a vender as suas verduras no centro da cidade, se teria tanto símbolo, tanto valor para eles mesmos, quanto a gente tem hoje na feirinha, porque eles se sentem cuidados pela igreja, eles se sentem acolhidos, porque nós estamos fazendo aquilo que eles não podiam fazer sozinhos. Eles não têm estrutura para trazer os alimentos deles. Então, a feirinha vai lá e traz, e vende por eles. Nós fazemos aquilo que eles não podem fazer. A nós, como igreja, devemos tomar as dores de quem não tem voz, não por caridade, mas porque dessa forma nós estamos testemunhando o caráter do Deus que nos salvou. Um dia nós também estivemos carentes espiritualmente, sentimentalmente, e foi Deus que nos resgatou. Quando a gente não podia falar por nós mesmos, Cristo vem e fala diante do Pai por nós, para que pela graça a gente tenha acesso à vida. E da mesma forma nós devemos ser assim com os outros. Aqueles que não têm acesso à palavra, à mensagem de salvação, nós devemos nos botar diante de Deus, dispostos a ser usados por Ele, para que essas pessoas um dia tenham a possibilidade de encontrar vida como nós temos hoje. O nosso Deus, Ele é um Deus de amor. O amor que veio primeiramente de Deus e nos restaurou, ele deve ser transmitido aos outros, como um ato de amor nosso por Deus, pelo outro, e um ato de testemunho e gratidão. Quando não servimos aqueles que jazem na injustiça, não importando como chegaram nelas, de fato não interessa em que circunstâncias levaram aquela pessoa àquela situação. Mas quando a gente deixa de servi-los, a gente também deixa de transmitir o amor de Deus. A gente deixa de refletir a Cristo no mundo, de ser luz e de ser sal. Eu lembro de uma entrega de sopa, para mim foi a mais importante, assim, foi a mais gostosa, assim, porque foi uma especial de Natal. Estava chegando perto do Natal e alguém deu uma ideia: por que a gente não faz alguma coisa a respeito do Natal? Aquelas pessoas, elas não estão vivendo o Natal ali na rua. E aí a gente distribuiu junto com a comida um panetonezinho e um cartãozinho com mensagens de paz, de esperança, talvez um versículo, escrito pelos nossos jovens aqui na igreja. E logo na primeira entrega, uma moça falou assim: caramba, eu consigo ver o amor de vocês aqui. Eu de fato não sei aonde que ela viu o amor, se foi na mensagem do cartãozinho, ou na comida, ou, enfim, eu realmente não sei. Mas ela foi capaz de experimentar um pouquinho do amor de Deus através daquela ação. E meus irmãos, a gente não precisou falar nada. Porque às vezes a gente pensa que deve fazer coisas grandiosas ou falar palavras
muito bonitas e muito belas, bem estruturadas, e a gente esquece que o amor de Deus, ele se revela de uma forma muito simples para o homem. A vida de Cristo é o maior exemplo disso. Ele veio como homem, se fez homem, nasceu e foi posto numa manjedoura. Não há nada mais simples que isso. E a nossa demonstração desse amor e desse caráter de Deus deve ser feito de forma simples. Naquela noite, aquela moça entendeu a simplicidade desse amor. E se uma pessoa, uma só, por noite, puder entender esse mesmo amor, todo o nosso trabalho, todo o nosso serviço já vai ter valido a pena. E imagina para aquelas pessoas de Vieira que a gente tem mais contato, que a gente pode conversar com mais calma, que a gente pode de fato se inserir na família, na vida dela, a possibilidade, as oportunidades que a gente tem de revelar isso. Em julho, um grupo de jovens da nossa juventude subiu para ajudar na construção da família da Luziene, uma das produtoras aqui da feirinha. E assim que a gente chegou lá, perguntaram para a gente: o que vocês sabem fazer? Aí eu: nada. Mas como assim nada? O mestre de obra ficou me olhando. Eu falei: a gente não sabe fazer nada, ninguém aqui é pedreiro, a gente veio ajudar. Aí antes que ele expulsasse a gente perdesse a viagem, mas a gente está disposto para fazer qualquer coisa. O que precisar a gente faz, não interessa. E a gente carregou terra o dia inteiro. Tijolo também. Mas a gente carregou terra para construir a fundação daquela casa. E como deu trabalho construir aquela fundação. Demandou muito esforço, muito sacrifício. Mas se a gente quiser construir a nossa fundação em Cristo, que a nossa vida ela tem uma fundação firme, vai demandar muito esforço e muito sacrifício pelo outro. No almoço, a Lu, a dona da futura casa, ela deu um almoço para cerca de 40 pessoas, uma feijoada. É a Lu que não tem nada. E ela falou assim: Vitor, eu quero fazer um convite a vocês. Na verdade, eu quero fazer 2. O primeiro é um almoço. Opa, tá bom. Assim que a casa estiver pronta, a gente vai fazer um almoço para comemorar. Mas antes disso, eu quero oferecer um culto a Deus, como agradecimento à minha casa. Antes de comemorar, eu quero agradecer. E como eu quero que esse culto chegue. E a gente está trabalhando muito para esse culto chegar. Porque cada tijolo, cada pá de terra, cada telha, não foi para construir somente a casa da Lu. Foi para construir o culto da família dela. Foi para construir o culto de gratidão ao Deus que edificou aquela casa. E é um privilégio para a gente ser operário nessa obra. Que a gente esteja com o coração disposto para ser operário em tantas outras obras. E é justamente nisso que a gente conhece o amor. Por isso que Cristo deu a sua vida por nós. E nós devemos dar a vida pelos irmãos. 1 João 3,16. Nós aqui como jovens de Itacuruçá, nos empenhamos e incentivamos a igreja a participar desse privilégio que é servir a Deus através do outro, que é defender a integridade do nosso Deus e a sua justiça, que é proclamar Cristo através das suas ações. E que esse mesmo Espírito Santo que nos une como um corpo só, Ele nos una para fazer o trabalho dele, servindo aqueles que mais precisam. Deus nos abençoe. Obrigado, Vitor. Diante de tantas palavras que ouvimos aqui,
nós precisamos orar. E eu convido você para ficar de pé e cantar uma música, que ela tem uma frase que é uma oração. Mas tem orações que nós não queremos fazer ou temos medo de fazer. Então essa música ela tem essa frase, ela diz assim: usa-me, Senhor. E se você disser isso para Deus, Deus vai te usar. Vamos orar então em forma cantada. Transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só a ti. Então, usa-me, Senhor. Usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Quero ser usado da maneira que te agrada, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Sonda-me, Senhor, e me conhece. Quebranta o meu coração. Transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só a ti. Então, usa-me, Senhor. Usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrada, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me. Sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me, Senhor. Amém. Nós vamos orar encerrando esse nosso encontro aqui. E às vezes as pessoas me perguntam: Carlos Daniel, você é o pastor para a juventude da igreja, eu não te vejo no culto de manhã. Mas de manhã nós estamos sempre aqui, mas participando ali das nossas classes, estudando a Bíblia, ajudando na feira. Não vejo também esses jovens aqui, também estão participando.
qual que era o objetivo? Por que vocês estão fazendo esse congresso assim de uma forma? Porque às vezes, né, a gente ouve congresso, o que você espera? Um pastor de renome, nacional, internacional. O nosso objetivo aqui era que a igreja conhecesse os seus jovens, percebesse a juventude de Itacuruçá. No nosso acampamento, nós tivemos a oportunidade de nos percebermos, porque são vários grupos, nós não temos aqui a ilusão de que nós seremos todos da mesma forma, uma juventude homogênea, mas nossos grupos estão alinhados, e no acampamento nós nos percebemos, e agora nesse nosso movimento aqui do congresso, nós queremos que a igreja nos perceba, que a igreja perceba a sua juventude, para que possa continuar orando, e que mais pessoas se acheguem. Talvez você que é jovem possa dizer assim, mas eu sempre vejo as mesmas caras aí na frente. É o pessoal que está perto. Vem para perto. Tem muita coisa para fazer ainda. Muita coisa para fazer no reino de Deus. Se você cantou essa oração aí, usa-me, Senhor. Deus tem uma lista enorme. Pode ser perto da juventude, pode ser perto de outros ministérios da igreja, como por exemplo o som, a transmissão, que o Jean me lembrou. Carlos, estamos precisando de voluntários. Nós somos muito gratos como igreja, a equipe aí que faz a transmissão, a gente nem percebe, né? Às vezes o Marcos está ali filmando, tem ali a Andréia também, a transmissão lá atrás, tem gente trabalhando aí, nós somos muito gratos, mas há mais espaço para mais gente. Se você cantou orando, usa-me, Senhor, veja aqui na igreja uma outra organização cristã para que você possa servir as pessoas e assim adorar a Deus, porque todas as vezes que nós servimos alguém, nós estamos adorando a Deus. Então quero convidar a Raquel para orar aqui com a gente. Hoje à noite nós continuamos o nosso encontro, temos o culto de 5h30 e também das 7h30. A juventude vai participar do culto de 7h30 e também o coro jovem vai estar cantando mais uma vez e estaremos juntos celebrando a Jesus. Eu espero que no final desse culto, não que você tenha gostado ou que eu tenha gostado, mas que Deus tenha recebido como um culto mesmo a Ele. Nós escolhemos as músicas, né? Às vezes a gente coloca uma música que a gente gosta, um ritmo que a gente acha que é bonito, usa um instrumento ou outro que a gente tem uma preferência, mas qual será o ritmo que Deus gosta, ou a letra que Deus prefere ouvir? É o ritmo e a letra que está dentro do seu coração e do meu coração. Esse é o culto que Deus espera receber. Então, Raquel, ora para Deus receber não só esse culto, mas todas as vezes que nós nos encontrarmos aqui como igreja, também que Ele nos leve em segurança para as nossas casas. Deus, obrigado por essa oportunidade de expressar o que a gente tem feito, Deus, e também expressar aquilo que o Senhor tem colocado no nosso coração. Obrigado por cada um aqui, obrigado porque foi um momento para a gente te louvar e te buscar, entender um pouco mais sobre tantas coisas que você tem para a gente, sabe? Quão abundante pode ser a nossa vida do seu lado, Deus. Peço que o Senhor esteja nos levando para casa em segurança agora, Deus, e que a gente possa guardar essas coisas no nosso coração, que todo domingo e todo dia da nossa vida possa ser um momento de reencontro com você, Deus, e de reencontro com os seus propósitos para a gente. Em nome de Jesus, amém. Enquanto a gente ouve aqui o instrumental, coloca as fotos aí para rodar. Está numa pasta chamada Feirinha. E aí vocês vão perceber a evolução, desde o concreto até as paredes. Ainda falta cobrir, mas essa é a primeira casa, ainda tem muitas casas para serem construídas. E toda vez que você compra um alface ou um produto aqui da feira, você está ajudando aí na construção dessas casas.